Shalom, meus queridos! Eu estou passando aqui para convidar você a participar comigo de uma viagem para Portugal, uma viagem da Carla Damasceno, junto com as pessoas que amam a palavra de Deus e estarem comigo em Portugal. Vai ser uma viagem incrível, maravilhosa, de descanso mesmo, de aprendizado também, e no meio dela ainda teremos uma conferência, a Conferência Cumiori, que vão ser 2 noites em Lisboa, da palavra de Deus sendo compartilhada com você. Então, venha comigo. Sabia que Portugal tem os lugares mais lindos da Europa para a gente visitar? Uma comida especialíssima, saborosa, muitos doces. Então vai ser um tempo, sabe, de comunhão, um tempo de alegria, um tempo de descanso, um tempo de passeio em um dos países da Europa que eu mais amo, que é Portugal. Essa viagem vai acontecer bem no início do mês de julho. E eu não vou levar muitas pessoas comigo, não. Então eu sugiro você a correr, garantir o seu lugar, fazer essa inscrição. Através desse WhatsApp você vai ter todas as informações, tá bom? E vem comigo para os sabores de Portugal. Tenho certeza que você vai amar. Muitas vezes, Jesus nos desafia para ver aonde é que está o nosso coração. Em um texto bíblico, uma mulher cuja filha estava endemoniada clamou a Jesus por socorro, mas Jesus a desafiou. E o fim dessa história é maravilhoso. Essa história pode te ajudar muito a aprender com Jesus e ter também o seu próprio clamor atendido por ele. Então eu te convido para assistir esse vídeo até o final e não perder nem um minutinho sequer. Shalom, shalom, eu sou a professora Carla Damasceno, seja super bem-vindo aqui ao nosso canal, que é feito para você, que é apaixonado por Deus, apaixonado por Jesus, que ama conhecer mais as Escrituras, que tem interesse sobre a língua hebraica e que gosta muito de saber sobre a nação de Israel. Então, se você é uma dessas pessoas apaixonadas dessa forma, venha fazer parte do nosso canal, venha fazer parte da nossa família, se inscrevendo no nosso canal, e na hora que você se inscrever, clique ali no sininho, porque aí todas as vezes que tiver vídeo novo, você vai ser notificado na hora. E dessa forma você não perde nenhum vídeo abençoador para sua vida, tá? Muitos dizem que o povo judeu se considerava muito puro, muito santo e por isso separado dos outros povos. Porém, essa afirmação, ela não é verdadeira. Sabe por quê? Porque foi o próprio livro de Levítico, Deus falando através desse livro, que proibia o povo judeu de se relacionar com outros povos, de se casar, de dar suas filhas em casamento, de pegar as filhas dos outros povos para trazer para a sua nação, de se misturar com outros povos. É a própria Bíblia que não permitiu que eles fizessem tudo isso. E por que eles não podiam fazer isso? Uma das respostas é muito simples e muito evidente. Por causa da semente do Messias, por causa de Jesus, para que o plano de Deus fosse mantido em ordem. Então, a nação de Israel teria que estar intacta. Ela não poderia se misturar com nenhum outro povo. E também por causa da primeira vinda e da segunda vinda de Cristo. Contudo, sempre houveram outros povos que viviam no meio do povo de Israel, no meio do povo judeu. E nós chegamos em um momento em que Jesus ele se encontra com uma mulher que fazia parte de um outro povo. Ela é conhecida como a mulher originária da região sírio-fenícia. Quero ler aqui com você Marcos, capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 26, que vai dizer o seguinte: E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Essa mulher era grega, algumas outras versões falam que ela era cananita, mas de origem sírio-fenícia. Rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: Sim, Senhor,
mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já havia saído. Vamos entender aqui, né, de forma mais profunda, o pensamento, a força e a atitude, o posicionamento dessa mulher. Para isso, a gente precisa entender um pouco sobre os fenícios, né? Fenícios eram um povo de origem também semita, ou seja, mesma origem comum de árabes e do povo hebreu, do povo judeu. Eles se estabeleceram na região costeira da antiga Canaã, abrangendo o que hoje nós conhecemos como Líbano e também a região que nós conhecemos como Síria, que fica bem ao norte de Israel. E eles se estabeleceram lá por volta de mais ou menos 2.300 anos antes de Cristo. E hoje, né, se desenvolveram majoritariamente na região que é conhecida como Líbano. Eles desenvolveram, então, uma técnica nessa época de navegação e de comércio muito forte. As melhores embarcações da época foram construídas por eles. As suas mercadorias que eles vendiam eram apreciadas por diversos povos. Eles comercializavam produtos como joias, como vidro, como cerâmica e púrpura. E daí que vem a origem do seu nome, fenício. Daí o termo fenício, que vem da origem do termo grego fônikes, que era usado por esse povo, em razão do corante púrpura, que era produzido pelos fenícios. E até hoje, né, os sírios e os libaneses, eles são conhecidos como grandes comerciantes. Não é verdade? Podemos entender que Jesus estava, então, numa região próspera, numa região rica, numa região diferenciada, nas terras de Tiro e Sidom, que eram as terras desse povo sírio-fenício. E uma mulher anônima, então, né, vai ao encontro de Jesus, rogando pela cura da filha dela. Bom, essas terras eram, de certa forma, parentes, né, do povo judeu. A princípio, o que Jesus fala para ela pode parecer que ele estava indiferente à situação daquela mulher, né? Mas eu quero que você entenda, naquele momento, Israel já tinha conseguido finalmente se distanciar de qualquer tipo de idolatria. O que justifica ainda mais o povo judeu querer se manter distanciado do povo fenício, porque ela era uma nação idólatra. E por algum motivo, que nós vamos entender agora, Jesus decide visitar essa região. E essa mulher se encontra ela. Mas diante da palavra de Jesus para ela, ele parecia indiferente à súplica daquela mulher, que era uma mãe, que trazia uma dor que era legítima, a sua filha sofria muito, né? E ela pedia por compaixão. E nós sabemos que Jesus era todo movido por compaixão. Mas a resposta de Jesus para ela parece muito dura, parece muito indiferente. Ele fala: olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo para os cachorrinhos. Mas você notou uma coisa nessa história? Jesus já não estava mais no meio dos filhos. Ele não estava mais na região da nação de Israel. Ele tinha saído da região dos filhos. Ele tinha saído da região do povo judeu. Ele estava ali. Ele estava numa região idólatra. Ele já estava numa região de povos que não eram considerados filhos. Ele estava ali por algum motivo. Ele já tinha, né, se dado para aquela região, porque ele era o pão. Não é verdade? Jesus era o pão. E o pão, que era do povo judeu, já estava ali, preparadinho para o povo sírio-fenício. O pão estava pronto para ser consumido. Então, por que ele parece dar uma palavra tão dura para essa mulher? E a resposta dela para ele é a chave. Ela diz o seguinte: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, mesmo debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos, comem das migalhas das crianças. Essa foi a chave que mudou toda essa história. Essa é a chave, o motivo pelo qual nós entendemos Jesus estar ali. Que mulher fenomenal!
A reserva aparente de Jesus e a indiferença aparente tinham um motivo. Ajudar essa mulher a se libertar da idolatria forte que havia naquela região. Essa mulher, se ela quisesse mesmo se aproximar de Cristo, se ela tinha de fato esse desejo, esse anseio, de fato esse desejo, esse anseio de cura, ela precisava se libertar de todo aquele domínio idólatra daquela região. Ela precisava ir além, ela precisava ser confrontada. O que Jesus faz com ela é confrontá-la. Ela precisava romper com a sua própria cultura religiosa e publicamente receber o favor de Cristo, porque dessa forma, fazendo isso de forma e maneira pública, os seus conterrâneos também poderiam ser abençoados pela postura e atitude dela. Entende? Pela graça e poder de Cristo. Diante da postura dessa mulher, Jesus lança misericórdia sobre ela. Atende o pedido dela. O demônio sai da sua filha. A dor dela vai embora. O seu problema é solucionado. Ela presenciou, de fato, um grande milagre. Ela viveu de verdade um grande milagre. Por causa da postura dela, de uma resposta correta diante do desafio de Jesus, ela pôde viver o milagre e mais, toda a região dela pôde testemunhar desse milagre. Que postura incrível que essa mulher traz para nós. E eu quero dizer para você, muitas vezes, Jesus nos desafia para saber onde está o nosso coração. Que tal a gente aprender com essa mulher sírio-fenícia, anônima? O texto não traz o nome dela, não é verdade? Que tal a gente aprender com ela sobre perseverança? Que tal a gente aprender com ela sobre clamor? Como clamar de verdade? Que tal a gente aprender com ela sobre amor? Que tal a gente aprender com ela sobre decisão e sobre fé? Ela ensina que o pão é para todos. E eu quero falar para você aí também que é mulher, olha, não desista. Você pode muito mais do que você pensa. Siga com Jesus, siga com Deus. Espero eu que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. E se abençoou, compartilhe ele com muitas outras pessoas que precisam também dessa palavra, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Quando você se inscrever, clica lá no sininho, porque aí toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificado na hora. E assim você não perde nada. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom. Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo.